Olá, tudo bem? Como você está? Eu estou bem. Hoje eu estou bem feliz de vir aqui falar com você, trazer esse convite especial para que você sinta no seu coração se é o momento de você conhecer algumas técnicas, a maneira como eu venho praticado a meditação nesses mais de 20 anos aí de trabalho com autoconhecimento, com terapias. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai passando por vários lugares, por várias técnicas, e aí a gente precisa dar uma afinada, né? Buscar soluções para que caibam no nosso dia, né? Trazer com que isso encaixe na nossa rotina do dia a dia. Então, em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Meu nome é Ana Paula Cândido, eu sou terapeuta, mentora, consteladora, e há mais de 20 anos eu venho buscando, né, maneiras de me conhecer, maneiras de me trabalhar e buscar soluções para as minhas questões pessoais, né? E eu vejo que no autoconhecimento, assim como você já deve buscar na sua vida, né, alguma maneira de autoconhecimento, a meditação, ela é um recurso que daqui para frente vai precisar estar muito mais presente na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos numa vida, né, cotidiana do nosso dia a dia, onde a gente tem as nossas tarefas, os nossos afazeres, mas a nossa alma, o nosso interior, em alguns momentos, pede por um tempo para que ela seja ouvida, né? E nem sempre a gente dá esse devido tempo à nossa alma, ao nosso interior, ao nosso coração, para que ela seja ouvida, para que ela nos conte, né, qual é o próximo passo que a gente tem que dar na nossa vida, ou alguma solução que a gente precisa, né, naquele momento. E, e eu quero contar um pouquinho mais, né, sobre essa questão da meditação na minha vida, né? Então, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a ver um grande barulho mental, né? Até hoje, assim, a gente precisa lidar com as questões da nossa mente, né? Com aquela inquietação, muitas vezes crise de ansiedade, estresse, e aí a gente vai buscando maneiras, né, para lidar com isso. Então, no decorrer da minha vida, eu procurei fazer muitos retiros, participei da 10 dias de meditação Vipassana, com uma vasta experiência com o chá ayahuasca, a gente aprende muita coisa nessas experiências, mas a gente precisa levar isso para o nosso dia a dia, de uma maneira que a gente não dependa de ouvir o nosso interior, de nos escutar apenas em retiros longos, em meditações longas. A gente precisa encaixar isso no nosso dia a dia, né? Então, nesses últimos 3 anos que eu passei bem mergulhada nos cuidados com a minha mãe, né, que estava doente, eu precisava ter alguns momentos comigo mesma, né? Então, como eu tinha uma rotina um pouco bem ajustada assim com o meu dia a dia, com a ajuda que eu dava, né, para minha mãe, eu ficava muito cansada, né? Muito estressada, era algo assim um pouco tenso de se viver, mas eu procurava assim, eu preciso de recursos reais e que caibam no meu dia a dia para que eu possa vivenciar isso aqui, atravessar os desafios do dia a dia. Então, às vezes eu não tinha o tempo disponível de ficar sentada meditando por 1 hora, sendo que outras coisas me chamavam para serem feitas, né? Então eu buscava algumas maneiras de sentar por 10 minutos, respirar e falar algumas coisas para mim mesma, né? A gente buscar ter essa conversa com a gente mesma, né? De que tá tudo bem, de que vai passar por aquele momento. E então, alguns processos de respirações, movimentos com o corpo, algumas caminhadas. Muitas vezes eu preferia, às vezes, tinha o tempo, né? Em vez de sentar e meditar, eu preferia
fazer uma caminhada de 1 hora para cansar o corpo, porque aí você dá uma desarmada na mente, né? Então, essa junção de movimento do corpo, respiração e olhar para o interior é uma conjunção muito bacana, que nos favorece bastante, né? Então, eu programei e organizei aqui de uma maneira que eu venho trazer algumas situações, né, que eu vivi e trazer como que eu pude exercitar algumas técnicas que eu aprendi, que eu li em livros, que eu coloquei em prática e algumas que eu fui aprendendo durante as meditações mesmo, né? Que são simples, fáceis de se colocar no dia a dia, para que a gente possa estar sempre conectado com a gente mesmo e viver um dia de cada vez, né? Então, eu gostaria de falar para vocês que esse é um encontro que, em primeiro lugar, eu vou fazer presencial aqui no meu espaço em Curitiba. Vai ser um prazer receber as pessoas. Eu gosto muito dessa interação, de receber as pessoas, de trazê-las na minha casa, no meu espaço. É, convidando para tomar um chá, uma água, e assim a gente vai entrando nessa conversa, né? Conhecendo o porquê que cada pessoa veio buscar essa, essa vivência. Todos nós precisamos, né, desacelerar, né, e no dia a dia, para poder entrar mais em contato com o nosso coração, com a nossa alma, né? Então, quais são os benefícios, né, dessa meditação prática? Eu chamo ela de meditação prática no dia a dia, porque são maneiras que você consegue encaixar, né, de uma maneira bem bacana e possível, né, no seu dia. Então, os benefícios, eles são vários, né? Eles trazem diminuição da ansiedade, eles trazem mais conexão com o seu coração, a partir do momento em que você acalma os seus pensamentos, você dá uma é, educada na sua mente, né? Uma maneira de educar a sua mente para você não ficar escravo dela, né? Melhora a sua saúde no seu sono, você consegue ter mais contato com a sua intuição, com o seu sentir, você consegue ter mais clareza do que você quer resolver em certas questões da sua vida, você fica mais calmo. Então, são muitos benefícios, né? Além de você manter uma rotina muito mais conectada com o agora, no seu dia a dia, né? Então, esses são os principais benefícios, né, de uma prática de meditação simples e possível, né, no seu dia a dia. Então, o que que a gente vai praticar nesse dia aqui? Eu vou ensinar técnicas simples para você encaixar desde o momento em que você acorda até o momento em que você está no seu trabalho, você se sente cansado, você consegue se retirar por um momento, às vezes em alguma sala mais reservada, ou até mesmo no banheiro, fazer algumas respirações, algumas mentalizações, algumas frases para você, onde você consegue se centrar, já ficar mais conectado com você mesmo, né? Então, a partir do momento em que a gente faz alguns movimentos com o corpo simples, que a gente aprende em asanas do yoga, junto com algumas respirações de inspirar, né, esperar um pouquinho e expirar. Isso já faz totalmente diferença. E a partir do momento em que a gente lembra de fazer isso no dia a dia, se colocando no aqui e no agora, dando esse comando para a gente mesmo, a gente consegue sair desse ritmo acelerado que acaba que a gente entra na onda, né? Então a gente tem condição de tomar a frente da nossa saúde mental, né, da nossa saúde emocional, que são outros benefícios que a meditação traz, né? E aí, no finalzinho, eu vou ensinar uma meditação um pouquinho mais longa, que pode ser de 30 a 40 minutos, com uma vela acesa, para lembrar dessa luz interna, dessa essência que nós temos no nosso interior, né, da nossa força, para que a gente possa, no final do dia, já descansar, lembrando dessa luz interna e fazendo essa meditação, juntando toda
esse aprendizado que a gente vai ter aos pouquinhos, né, no decorrer do workshop, onde no final do dia, né, no final do workshop, eu vou ensinar algo para que a gente possa praticar antes de dormir, né, junto com algumas orações, a ajuda de alguns salmos também. Então é bem bacana, porque são técnicas simples que eu fui colhendo em alguns livros e praticando de forma intuitiva também, onde eu quero passar isso adiante, né? Mostrar para as pessoas que é possível, né? Meditar, trazer um pouco mais de calma, né? Desacelerar, né? E a gente tomar mais, ter mais uma visão mais clara, né? Da nossa mente e comandar ela, né? A gente comandar a nossa vida de um lugar mais do sentir, né, do coração. Então, esse é o meu convite para vocês, né? Então, se vocês sentirem no coração de estar aqui, vai ser no dia 27 de novembro agora, né, no período da noite, vai começar às 19 horas até às 21 horas. Eu vou trazer um contexto mais introdutório, eu vou falar um pouquinho de cada técnica e a gente vai partir diretamente para as práticas, né? E aí eu vou passar para vocês também um PDF, né, resumindo mais ou menos o que a gente vai vivenciar nesse dia, para que vocês possam ler e vocês possam lembrar de como é isso e praticar sozinhos, né? Então, eu gosto muito de ensinar praticando, né? Eu adoro fazer isso. Então, vai ser de uma maneira bem prática, leve e possível, né? Tá bom? O valor do investimento, né, desse workshop aqui vai ser de R$ 90. E aí, quem tiver interessado, manda um WhatsApp para mim. As informações vão estar no meu Instagram. E aí, vocês fiquem bem à vontade para tirar as dúvidas caso sintam necessidade, tá bom? Um abraço, eu conto com vocês e até mais. Tchau.